21 de agosto de 1415, antes que as caravelas cruzassem o oceano. Antes mesmo que Vasco da Gama ou Magalhães sonhassem com o caminho das Índias, houve Ceuta, uma cidade fortificada, suspensa entre dois continentes, entre dois mundos, entre duas religiões. Naquele dia, sob o estandarte de Cristo e do rei Dom João I, 3 príncipes portugueses lançaram-se ao desconhecido. Entre eles, um jovem destinado à imortalidade, Henrique, aquele que a história chamaria de o Navegador. Ceuta estava prestes a cair, e com ela o mundo iria mudar. Em 1415, Portugal ainda era um pequeno reino, orgulhoso da sua independência, conquistada com sangue, mas à procura de um futuro. Lisboa fervilhava de atividade, os estaleiros navais ganhavam vida, e, no entanto, o destino do país se decidia em segredo. O rei Dom João I, da dinastia de Eives, planejava uma expedição sem precedentes, o assalto a Ceuta. A grande cidade muçulmana do Maghrebe, ponto de encontro das rotas africanas e mediterrâneas, oficialmente falava-se de cruzada. Na realidade, tratava-se de um ato de cálculo político e ambição estratégica, um golpe de audácia para colocar Portugal entre as grandes potências. Ceuta era o desafio, e Portugal estava pronto para enfrentá-lo. Em 1385, Portugal sobreviveu à sua maior provação. Com a morte de Dom Fernando, a Castela tentou impor seu domínio sobre Lisboa, mas o povo português rebelou-se, guiado por João, o mestre de Eives, um homem do povo, corajoso e decidido. A Batalha de Aljubarrota foi o ponto de virada. Em desvantagem numérica, os portugueses derrotaram esmagadoramente os castelhanos. A coroa foi salva, a independência garantida, e João tornou-se Dom João I, fundador da nova dinastia. Apesar da vitória, o reino permanecia frágil. As terras estavam pobres, a nobreza inquieta e a juventude ansiava por glória. Era preciso um novo propósito. A conquista de Ceuta prometia unir o país sob uma causa comum. Seria um gesto de fé, um ato de poder e uma porta aberta para o futuro. Para Dom João, era a oportunidade de projetar o Portugal cristão para além do mar. No início do século XV, Ceuta era uma das cidades mais ricas do Maghrebe. Localizada na entrada do Estreito de Gibraltar, dominava o trânsito entre o Atlântico e o Mediterrâneo. O seu porto era um centro vibrante de comércio, ouro do Sudão, especiarias do Oriente, escravos, tecidos e cavalos. Governada pelos Merínidas, a cidade era essencial para o Império Marroquino mas este já mostrava sinais de decadência. Para os portugueses, Ceuta representava a chance perfeita. Conquistar aquela cidade significava controlar as rotas do norte da África, abrir caminho para o comércio com o sul e afirmar o poder cristão diante do Islão. Em Lisboa, tudo foi preparado em segredo. Espiões observavam as defesas da cidade, carpinteiros construíam novas embarcações e padres abençoavam as bandeiras com a cruz da Ordem de Cristo. Até o Papa concedeu sua bênção, transformando a expedição em cruzada. Por trás da devoção, porém, movia-se a ambição. Ceuta deveria ser o primeiro passo de um império. Em agosto de 1415, após 3 anos de preparação, a armada portuguesa deixou o Tejo mais de 200 navios, 17.000 homens, e entre eles o rei Dom João e seus filhos, Duarte, Pedro e o jovem Henrique. A travessia foi rápida. Na madrugada de 21 de agosto, a frota posicionou-se diante das muralhas de Ceuta. O vento soprava forte, os tambores rufavam e as cruzes brancas tremulavam ao nascer do sol. O ataque começou. Os defensores muçulmanos tentaram resistir, mas foram surpreendidos pela força e pela rapidez da ofensiva. Os portugueses desembarcaram em massa, incendiaram as portas, escalaram os muros e em poucas horas a cidade caiu. Henrique destacou-se pela coragem e liderança. O rei, emocionado, assistiu do navio à vitória de seu exército. À noite, a bandeira de Portugal tremulava nas torres da cidade. Ceuta era portuguesa, Portugal acabava de fincar sua cruz no solo africano e a história havia mudado de rumo. Em Lisboa, a conquista foi recebida com euforia. Os sinos tocaram, o povo celebrou e o Papa enviou suas felicitações. Pela primeira vez, um reino cristão europeu instalava-se de forma permanente em território africano. Dom João I foi saudado como herói da fé, mas em Ceuta, a realidade mostrou-se amarga. O comércio desapareceu,
as caravanas desviaram suas rotas, e a cidade, outrora próspera transformou-se num bastião isolado e dispendioso. A manutenção das tropas e das fortificações consumia recursos sem retorno. Ceuta, longe de enriquecer Portugal, tornou-se um peso. Ainda assim, a conquista deixou uma marca profunda. Henrique o Navegador compreendeu que a verdadeira riqueza não estava numa cidade conquistada, mas nas rotas marítimas que o mundo ainda escondia. Ceuta foi uma lição, e dessa lição nasceu a vocação que mudaria o destino português: explorar, navegar e descobrir. Ceuta não trouxe o ouro prometido, mas trouxe algo muito mais poderoso, menos a visão de um império. A partir dessa conquista, Portugal nunca mais olharia o mar da mesma forma. Henrique estabeleceu-se em Sagres, criou uma escola náutica e impulsionou expedições rumo ao sul. Vieram então as descobertas de Porto Santo, Madeira, os Açores e mais tarde o contorno do temido Cabo Bojador. Ceuta abriu as portas da imaginação portuguesa e acendeu a chama das grandes navegações. Um pequeno reino mostrou ao mundo que a coragem podia vencer a geografia. Em menos de um século, os portugueses alcançariam as Índias, o Brasil e o Japão. Tudo começou ali, em 1415, na costa do Maghreb, quando o sonho de conquistar uma cidade se transformou no sonho de conquistar os mares. Hoje, Ceuta continua sendo uma cidade europeia em solo africano, uma memória viva de um passado glorioso e controverso. Entre seus muros ainda ecoa o som distante das espadas e dos sinos de 1415. Foi ali, naquele instante, que um pequeno reino da Península Ibérica ousou desafiar o mundo e projetar seu destino além do horizonte. De Ceuta a Goa, de Lisboa a Macau, a epopeia portuguesa nasceu de um ato de fé e de audácia. Porque, na história de Portugal, tudo começa com um sonho e com uma vela desfraldada em direção ao desconhecido.